Bem-vindo a mais um Momento do Casamento. Nós estamos nessas devocionais ajudando você a melhorar o seu relacionamento, o seu casamento. E hoje eu quero ler a primeira carta de Paulo aos Coríntios, a primeira parte do verso de número 39, 1 Coríntios capítulo 7, primeira parte do verso 39. A esposa está ligada ao marido enquanto este viver. Dia 31 de janeiro, pela graça de Deus, eu e Márcia completamos 36 anos de vida conjugal. Casamos em 1987, dia 31 de janeiro de 1987. Tem sido um tempo muito bom, tempo de crescimento, de maturidade, mas eu tenho visto que casamentos duradouros estão em extinção. No Brasil e no mundo, o índice de separação, de divórcio, cresce assustadoramente. Hoje eu quero falar sobre o casamento, uma relação feita para durar. Tudo à nossa volta conspira contra a duração, a permanência. Todas as coisas parecem que foram feitas para pouca duração. Eu lembro quando, há muitos anos atrás, surgiu o descartável. Foi um susto, né? Porque a gente era acostumado a usar o mesmo copo muitas vezes, e aí entra o descartável para copo, para prato, para talher e guardanapo de papel. Os carros são feitos de um material totalmente perecível e para pouca duração. Somos uma geração acostumada com as coisas muito rápidas. Nós não suportamos o processo. Somos a geração do controle remoto, que você não aguenta ficar muito tempo no mesmo canal. Então, todas essas coisas vão influenciando também na nossa vida conjugal. O índice de divórcio entre os 18 meses cresceu de maneira assustadoramente. Então, alguns anos atrás, a média de divórcio era 7 anos de casamento. Hoje já são 36 meses, ou seja, 3 anos no máximo. As pessoas estão se separando e de maneira mais absurda, né? As razões pelas quais as pessoas se separam são as mais absurdas. São coisas que eu já enfrentei no casamento ao longo desses 36 anos e estamos juntos, né? Porque nós amamos um ao outro e temos um compromisso com Deus e um com o outro. Então, o seu casamento tem sido um casamento duradouro. Quando a gente fala sobre isso, a gente tem que falar dos relacionamentos superficiais. As pessoas, elas não suportam uma contrariedade. É só você ver como elas se comportam nas redes sociais. A gente exclui as pessoas da rede social com uma facilidade enorme. Basta uma palavra que você não gostou, você exclui o outro. E você traz isso para o casamento. E esse texto está dizendo que a mulher está ligada ao marido enquanto ele viver. Ou seja, o casamento é para a vida toda. O divórcio, ele só foi permitido por causa da dureza de coração. O que é dureza de coração? É não ceder o coração, o casamento, aquilo que é o propósito de Deus, mas trazer o casamento para aquilo que é a minha vontade. Então, se o seu casamento está fundamentado em vontades, em desejos, ele está fadado ao fracasso. Ele precisa estar consolidado, ele precisa ser uma coisa mais estabelecida, fundamentada. Então, as relações, elas são superficiais. Uma outra coisa que se percebe é que existem expectativas criadas que não deveriam. Você começa a criar algumas expectativas sobre o seu cônjuge, esperando que ele haja conforme as suas expectativas, e muitas vezes as suas expectativas é por conta de um relacionamento familiar falido. Você viu um pai que não dava assistência, que não dava atenção à sua mãe, e você entrou no seu casamento dizendo, eu quero um marido completamente diferente desse, e aí toda dívida que seu pai tinha com a sua mãe, o seu marido agora tem que pagar com você. É óbvio que
Expectativas, elas precisam existir, mas eu tenho que tomar cuidado com as minhas expectativas, fruto das minhas neuroses, dos meus traumas não resolvidos. E eu jogo para o meu cônjuge uma expectativa minha. Então eu começo a criar expectativas sobre o outro. E eu tenho dito isso sempre, não é o erro do cônjuge que me afeta, mas é a expectativa de acerto que eu crio sobre o meu cônjuge. Então eu começo a esperar que ele haja de determinada maneira e ele não age. Então cuidado se você não está tendo um casamento fundamentado em expectativas frustrantes. Casamento foi feito para durar. Nós temos que aprender e a entender o que é aliança. As pessoas quebram aliança com muita facilidade, por um desentendimento, por uma intervenção familiar, por uma mudança de gosto, de preferência, por uma incompatibilidade de gênios. Quem diz que eu tenho que ser compatível? Eu tenho que ser tolerante, eu tenho que aprender a perdoar e eu tenho que saber que somos pessoas diferentes, mas vivendo para o mesmo propósito. Pai, nos ajude a viver um casamento que agrade o coração do Senhor, a ter uma relação fundamentada em Cristo e entender que o casamento foi feito para durar. Oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém.